Olá pessoal, meu nome é Paulo Pinheiro, eu tenho formação em optometria. Optometria é a ciência que cuida da visão. E o objetivo desse vídeo é falar para vocês um pouco dos óculos cobra d'água que estão chegando na loja de vocês ou estão na loja de vocês. Para que vocês consigam entender que óculos de sol é mais do que estética, é mais do que visual. Óculos de sol é saúde. E nós vamos falar de princípios básicos da física, da ótica e também falar um pouco sobre modelos, sobre rosto, sobre moda, mas essencialmente para que vocês possam entender o quão é importante o produto que vocês estão vendendo na loja de vocês, para que vocês tenham tranquilidade e possam vender com segurança os óculos da cobra d'água. Olá pessoal, meu nome é Paulo Pinheiro, eu tenho formação em optometria e optometria é a ciência que cuida da visão no mundo todo. E o objetivo de falar para vocês da cobra d'água, para vocês da Avan sobre a cobra d'água, é para mostrar para vocês que óculos de sol, os óculos que estão aí na loja de vocês e que vocês já estão vendendo, ele é muito mais do que estética, é muito mais do que moda, ele é saúde. Então nós vamos abordar muitos assuntos aqui para você, balconista da Avan, para você líder, para você gerente, para que você tenha subsídios para vender com tranquilidade, possam atender bem o cliente de vocês, para que o cliente de vocês tenha tranquilidade de saber que ele está comprando um produto de altíssima qualidade por um preço justo, como está sendo vendido nas lojas de vocês. Então, a partir de agora, eu vou falar de algumas questões, como fisiologia da visão, como princípios físicos da visão, falar também sobre armações, sobre como tipos de rosto, encaixe no rosto, alguns detalhes assim que vão ajudar vocês muito para que vocês consigam vender com bastante tranquilidade e ser o mais assertivo possível aí na loja de vocês. Então, vamos entrar propriamente dito no conteúdo, para passar para vocês, para que vocês tenham bastante instrumentos para vender com bastante tranquilidade para o cliente de vocês, para que o cliente de vocês se sinta satisfeito, que é o objetivo da loja, que vocês vendam o óculos adequado, com todas as características que atendem à necessidade daquele cliente. Então, vamos começar lá. Nós vamos falar basicamente de 5 temas principais. Vamos falar sobre fisiologia da visão, vamos falar sobre princípios físicos da visão, vamos falar das lentes, do que elas são compostas, das armações e, por último, vamos falar de garantia e também vamos dar algumas dicas de tipos de rosto, de tipos de óculos, encaixe, enfim, para que vocês consigam, de fato, fazer a venda mais assertiva. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre visão. O que é visão? Uma coisa é o que eu enxergo, mas fisicamente o que é a visão? Para você ter uma ideia da importância da visão, a gente pode dizer que 80% de tudo que você percebe de mundo vem da sua visão. Então, se você entende o que é alto, o que é baixo, o que é fundo, o que é próximo, o que é raso, o que é distante, é porque a visão me permite isso. Se você entende o que é um céu azul, o que é um mar com tom turquesa, é porque a visão permite para você. Se você entende o que é uma pessoa bonita, é porque a visão me permite. Então, entendendo que 80% da nossa percepção do mundo vem através da nossa visão, nada mais justo de que nós cuidarmos muito bem dos nossos olhos, muito bem da nossa visão. Afinal de contas, tudo que nós entendemos está associado à nossa visão. E é por óbvio que a gente tem os outros sentidos, os outros 4 sentidos, que são importantes, que contribuem para a nossa percepção de mundo, mas a visão, como eu falei, é de fato a mais importante. Então, basicamente, pessoal, a nossa visão é composta desse conjunto óptico. Nosso olho, por óbvio, né? Então, o nosso olho, olhando de frente, nós temos o que a gente chama de uma parte preta aqui, é a pupila. A pupila nada mais é do que um buraco no olho. Esse buraco ele abre e fecha de acordo com a exposição de luz que você tem. A parte colorida é a íris. Essa parte branca é a esclera, isso olhando de frente, né? E depois temos os componentes do olho, que são as partes externas do olho. Nós vamos nos ater ao globo ocular. Se nós olhássemos o nosso olho e fizéssemos um corte transversal, a gente teria esse conjunto de lentes. E a gente pode dizer que o olho nada mais é do que um conjunto de lentes.
Por incrível que isso pareça, nós não enxergamos com o nosso olho. Nós enxergamos com o nosso cérebro. O nosso olho, a exemplo de uma câmera fotográfica, ele é um conjunto de lentes que levam a informação até o nosso cérebro. E o nosso cérebro decodifica essa informação e nós entendemos o mundo como ele é. Então, falando desse conjunto de lentes, as lentes principais do nosso olho, elas se resumem a córnea, que é essa lente mais externa do olho, que é uma película muito fina, muito delicada. Na sequência aqui, essa parte mais protuberante, nós temos o humor aquoso, que é um líquido que preenche a córnea, dando essa forma arredondada para a córnea. Nós temos aqui, olhando de lado, nós temos a pupila, como falei, um buraco que abre e fecha conforme a exposição de luz. Logo em seguida, nós temos o cristalino, e o cristalino ele tem uma particularidade bastante interessante. Veja bem, se você consegue enxergar com nitidez para perto, é porque o cristalino ele faz um movimento de foco para você enxergar para perto. Quando você está olhando para longe, ele faz um outro movimento para você conseguir ter foco para longe. Exatamente o que acontece com uma câmera fotográfica. Já viu a câmera fotográfica, o fotógrafo lá mexendo, que ela expande e volta? Nada mais as lentes estão se afastando para que você tenha um foco na distância que você quer. O cristalino funciona da mesma forma. Então vamos imaginar que o cristalino olhando de lado, ele fosse isso aqui que eu estou ilustrando com as minhas mãos para você. Quando você está olhando para longe, ele está nessa posição. Quando você está olhando para perto, ele contrai, faz esse movimento e você consegue enxergar para perto. Quando você olha para longe, ele relaxa. Quando você olha para perto, ele contrai. Já viu aquela história de vista cansada? Que as pessoas usam óculos, exemplo, no meu caso é um exemplo, que para perto precisa de um óculos para conseguir enxergar. É porque o miocristalino, a partir dos 42 anos, ele não consegue mais fazer essa totalidade de movimento. Ele vai perdendo essa capacidade. E à medida que ele vai perdendo essa capacidade, eu preciso colocar uma lente corretiva na frente para compensar isso que ele está perdendo. A gente chama isso de presbiopia. De uma forma popular, vista cansada. Então, o cristalino tem uma importância muito grande na nossa visão. Aqui nós temos essa parte maior, que nada mais é do que um espaço. Ele é preenchido por um humor vítreo, que é como se fosse um líquido mais gelatinoso que dá forma ao olho. Por fim, nós temos aqui mais na parte posterior do olho, no fundo do olho, nós temos uma película neuroreceptora chamada de retina, que ela capta toda a imagem como se fosse um filme de uma câmera fotográfica antiga. Ela capta toda a imagem e leva essa imagem através do nervo óptico para o cérebro. Então percebam que o nosso olho, ele nada mais é do que uma pele muito fininha, preenchida por líquidos e por algumas lentes, que fazem com que esse conjunto de lentes leve a informação até o cérebro. Aí vamos imaginar, já que ele é uma pele muito fina, já viu aquela história de que alguém teve o olho vazado, o olho perfurado? Nada mais é do que essa pessoa, por alguma questão mecânica, alguma perfuração mecânica, ele teve a ruptura dessa pele que envolve, que é a retina, parte dela é a retina, e perdeu a visão. E uma coisa importante sobre isso, daí a importância de a gente cuidar muito bem do nosso olho. Porque uma vez perdido a visão, desse formato de um vazamento de qualquer dos líquidos do olho, nunca mais você recupera isso. Você perdeu a visão daquele olho. Então, sabe aquelas coisas que às vezes a gente vê, e que vê a pessoa, por exemplo, acordar pela manhã cedo, esfregar os olhos com força, com a palma da mão ou com a ponta dos dedos? Aquilo é um risco muito grande, porque a córnea, que é essa lente principal e mais externa, como eu falei, ela é muito sensível. Então, se você fizer um movimento um pouco mais brusco, você pode romper e perder a qualidade de visão. Então vejam a importância de nós termos cuidado com nossos olhos. Aqui nós temos, para vocês entenderem, uma outra imagem que vai nos mostrar como a visão ela funciona. Então nós temos aqui o mesmo corte transversal, agora ilustrado de uma forma diferente, que a gente percebe aqui como a imagem chega. Uma coisa curiosa sobre o nosso olho é que toda imagem que chega para nós, a gente enxerga ela numa posição normal, como a gente está acostumado. Só que ela chega aqui no fundo, depois que ela passa por esse conjunto de lentes, quando ela chega na nossa retina, ela é invertida de cabeça para baixo. É isso mesmo. A imagem inverte. Então, tudo que você está olhando, quando chega no fundo do seu olho, que é a retina, ele chega de cabeça para baixo.
O nosso cérebro, na sequência, ele faz a conversão dessa imagem de novo, ou seja, ele muda ela para a posição correta e a gente vê o mundo como a gente vê. E aqui nós temos um corte diagonal aqui do nosso cérebro para a gente entender como é que é todo o sistema óptico. Então aqui nós temos o globo ocular, com aquele conjunto de lentes que nós mencionamos antes. Nós temos o nervo óptico que leva essa informação como se fosse um cabo de fibra óptica. Ele leva essa informação lá para o cérebro. E aqui, nessa parte aqui, que é mais central do cérebro, essa imagem que nós estamos recebendo, ela é codificada, ou melhor, ela é decodificada pelo cérebro e a gente consegue entender. Então, mais ou menos, simplificando isso, é como se fosse o seguinte: cada vez que nós somos expostos a uma imagem, o nosso cérebro vai lá num arquivo, ele abre as pastinhas, pega o arquivo daquela imagem e nós conseguimos identificar. Então, por exemplo, quando você está olhando lá para o seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, o cérebro, uma questão quase que instantânea, ele pega o arquivo e reconhece que é aquela pessoa, ou reconhece que é uma bola, ou reconhece que é o céu, que é o sol, enfim. Aquilo é muito rápido. E para você entender o quão rápido é isso, eu tenho um testezinho agora que eu gostaria que vocês me ajudassem, à medida que vocês assistissem esse vídeo, que vocês parassem na frente dessa imagem e vocês simplesmente não pensassem, olhassem para a imagem e mentalmente já dissessem: ó, é isso, essa imagem é isso. Na sequência próxima, essa imagem é isso, e você pode falar o que é a imagem e a cor dessa imagem, mas faz isso mental. Aí você vai conseguir entender o tempo que o cérebro leva para identificar a imagem, buscar o arquivo lá e você conseguir ver o que é, tá bem? Então vamos fazer esse testezinho aqui, ó. Que imagem é essa? Óbvio, né? A próxima imagem, lembra que é mental. Você identificou a imagem, identifica a forma e a cor. E vamos ver quanto tempo isso acontece. A próxima imagem. Fácil, né? E a próxima? Quanto tempo você levou para identificar que imagem é essa? Consegue medir isso? A gente pode dizer que é uma fração de segundos, né? De forma muito rápida. Como a imagem que a gente já conhece, é uma cor que a gente já conhece, de forma muito rápida a gente consegue identificar essa imagem. Por quê? Esse arquivo está lá no cérebro, o cérebro foi lá, buscou a pastinha e disse para você assim, ó, é um círculo vermelho que nós temos aqui. Aí vamos imaginar, para a gente entender a velocidade que isso acontece e a espontaneidade que isso acontece, vamos imaginar um piloto de Fórmula 1 a 350 km por hora numa curva. Uma curva não, mas numa reta. E de repente um obstáculo atravessa na frente dele. Numa fração de milésimo de segundos, a 350 km por hora, ele consegue reagir. Por quê? Primeiro, a imagem chegou até ele através do sistema óptico, que é o olho. Essa imagem foi até o cérebro e instantaneamente o cérebro identificou. E ele reage. Ele faz um movimento, ele pisa no freio, ele desvia. E isso numa fração milimétrica de segundos, de milésimo de segundos. Então vejam como o nosso cérebro ele é capaz de decodificar o universo que está na volta da gente. Continuando, agora nós falamos um pouco da fisiologia do olho, né, como funciona a visão no nosso olho e como é um corpo, é um conjunto de lentes e um conjunto de visão que é extremamente eficaz. Mesmo que você tenha alguma deficiência visual parcial, a eficácia é a mesma. A dificuldade muitas vezes está nas lentes que compõem o olho, mas não no cérebro. O cérebro está prontinho para receber. As lentes é que muitas vezes são prejudicadas. Ok, pessoal? Então, acabamos de falar sobre a fisiologia do olho. Agora nós vamos falar dos princípios físicos da luz. Porque a visão que nós temos, ela é uma somatória do conjunto óptico formado pelo olho, nervo óptico e cérebro, mas nós precisamos essencialmente da luz para enxergar. Então nós vamos falar agora da física da luz, como funciona, como nós enxergamos, ok? Então vamos lá. Nós não podemos enxergar sem luz. Nós precisamos da luz para que a gente consiga enxergar. E para ilustrar isso, fica muito fácil. Já viu aqueles programas de Big Brother, que às vezes o pessoal está no quarto lá e tem aquelas câmeras de infravermelho, e você olha para a pessoa e parece que a pessoa está com o olho completamente dilatado, aliás,
um olho preto ali, bem aberto, na verdade é isso que acontece. Como não tem luz para que a gente consiga enxergar, o olho, a pupila, que é aquele buraquinho no centro do olho, ela dilata por completo para tentar compensar a falta de luz. Só que quando você está com o quarto todo fechado, com nada de luz, você não enxerga e você tropeça na cama, você bate nos móveis. Por quê? Porque ausência de luz. Então nós precisamos da luz para que a gente consiga enxergar. O nosso olho, sem a luz, ele não funciona. Então nós temos essencialmente duas fontes de luz. Natural, que pode ser a luz sol ou uma noite de lua cheia com o reflexo do sol na lua, ou então uma fonte de luz artificial, que pode ser ela elétrica ou ela através do fogo, enfim, qualquer outra fonte. Então nós precisamos disso para conseguir enxergar. Então temos essencialmente duas fontes, natural e artificial. Na física, a luz ela é representada por uma seta intercortada. Então toda vez que você vê em alguma coisa lá, esse símbolo que pode ser simbolizado assim, ou pode ser simbolizado também dessa forma, isso nada mais é do que a representação física da luz. Aí uma coisa curiosa sobre a luz, e esse princípio que nós vamos falar um pouquinho agora, ele é importantíssimo, porque a partir dele a gente consegue entender por quê, o que acontece com algumas lentes de grau ou algumas lentes de sol, que nós vamos ver mais para frente. Essencialmente nós vamos falar de dois tipos de lentes mais para frente, mas vamos entender por que uma lente funciona de um jeito e outra funciona de outro, basicamente por esse princípio da luz. Já pegou um feixe de laser, sabe aquelas lanterninhas a laser, aquele feixe que você liga e vai lá 15 metros, 20 metros e você mexe com ele, ele fica um pouco borrado, mas ele sempre aponta em linha reta? Ou já viu aqueles sniper, aqueles atiradores de elite, que ele usa uma mira a laser? Por que ele faz isso? Porque um princípio básico da luz é que a luz ela não se propaga no universo, não se propaga no ar, ela só se propaga no ar e no universo em linha reta. É o que a gente chama de retilinidade da luz. A luz, ela não faz curva, ela não se desvia. Por isso que quando você liga um feixe de luz, ele automaticamente aponta para um ponto e pode ter certeza que exatamente a origem da luz e o final dela, ela vai ser absolutamente em linha reta. E isso ajuda a explicar, por exemplo, por que a gente tem um eclipse solar. Porque nós temos aqui a fonte de luz, que é o Sol, que está a uma distância gigantesca, e eventualmente nós temos a Lua passando exatamente entre o Sol, a fonte de luz, e a Terra, que é o final da luz. Aí o que acontece? Como a luz ela não desvia, ela sempre se propaga em linha reta, quando a luz do Sol ela encontra a Lua como obstáculo, o que ela projeta sobre a Terra é uma sombra, e essa sombra a gente chama de eclipse. Quer ver um exemplo sobre isso? Imagina agora que você está nessa sala de treinamento e você está com a luz sobre você, uma luz artificial de uma lâmpada, enfim, de uma luminária. Se você olhar para baixo de você agora, você vai ver uma luz, uma sombra projetada no chão. Essa sombra só se projeta no chão, porque a luz ela não faz curva, então você se torna um obstáculo e o que é projetado atrás de você é uma sombra. Esse princípio de retilinidade da luz é o que determina todos os outros princípios físicos que nós vamos tratar daqui para frente. Então entenda isso, luz ela não sofre desvio, ela sempre se projeta em linha reta. É o que a gente chama de retilinidade da luz. Agora, uma outra coisa curiosa também sobre a luz, e a gente ouve falar muito sobre isso, é aquela história de tem proteção ultravioleta? O que é o ultravioleta? Então, a nossa capacidade como ser humano, ela tem limitações de enxergar a luz. A luz é dividida em espectros, e esses espectros vão desde 100, numa escala de medida, até 700 nanômetro. Nanômetro é a unidade de medida da luz. Então, por exemplo, você mede distância por metro, por quilômetro, enfim. Você mede, por exemplo, peso em quilos, né? E a luz ela é medida por nanômetros. Então, o nosso olho, ele consegue enxergar
ele com o que nós podemos chamar de luz visível, uma escala entre 400 e 700 nanômetros. Tudo que for acima de 700 é infravermelho e tudo que for abaixo é ultravioleta. Aí percebe que você já ouviu falar que os óculos têm proteção ultravioleta? Por quê? Porque aqui está o grande risco. Porque essa luz emitida pelo sol, ela é radioativa para nós e ela é prejudicial para o nosso olho. E o grande problema é que ela está abaixo da frequência que o nosso olho é capaz de identificar. Portanto, ela é nociva para nós, ela é prejudicial para nós e nós não percebemos ela. Então vejam a importância de um óculos de qualidade. E a luz ultravioleta, ela se divide essencialmente, e nós vamos nos concentrar na luz abaixo de 400 nanômetros, porque acima de 700 nanômetros, ela não é prejudicial para nós, porque ela já se dispersou. Aqui é inversamente proporcional. O valor maior é menos prejudicial, o valor menor é mais prejudicial, é inverso. Então, o que for infravermelho não nos prejudica. Nós vamos nos concentrar no que for abaixo de 400 nanômetros, porque é uma luz, podemos dizer, mais concentrada e ela é, volto a repetir, prejudicial para a nossa saúde. E ela se divide basicamente em ultravioleta do tipo C, ultravioleta do tipo B e ultravioleta do tipo A. Uma escala de 3 frequências de onda que são prejudiciais para nós. Uma coisa curiosa sobre a luz ultravioleta é que todos nós já ouvimos falar na camada de ozônio, que protege a Terra como um todo, né? Como a luz ultravioleta, ou melhor, a luz ultravioleta, ela é uma luz de alta frequência, a camada de ozônio que nós temos protegendo a Terra, ela filtra uma parte da luz ultravioleta, então ela nos protege. Agora você também já deve ter percebido que, por exemplo, pessoas que vivem de Santa Catarina, do Paraná para baixo, têm mais problemas, por exemplo, de câncer de pele. Já percebeu isso? Já ouviu falar sobre isso? Aí a gente pode associar, às vezes, mas a pessoa tem mais problema de câncer de pele porque ela tem pele clara. Mas não necessariamente isso é verdade. Por que no sul do Brasil existe uma incidência maior de câncer de pele? Porque no sul do Brasil, a partir da Patagônia até mais ou menos a região do Paraná, a gente tem um buraco na camada de ozônio, aquele famigerado buraco que você já ouviu falar. Como nós temos esse buraco, ou seja, a camada de ozônio está muito prejudicada nessa região, a gente tem então a incidência de ultravioleta muito maior do que em outras regiões do Brasil. Então olha que coisa curiosa. Se a gente pegar no norte e nordeste do Brasil, a gente tem mais calor, não é verdade? Então, em tese, se nós temos mais calor, mais pessoas frequentando a praia, mais pessoas andando com menos roupa, nós deveríamos ter, então, maior incidência de câncer de pele. Porém, inversamente a essa ideia que a gente tem, no sul do Brasil, que é um pouco mais frio, as pessoas usam mais roupa, as pessoas têm mais incidência de câncer de pele. Exatamente por isso, por esse buraco na camada de ozônio, em que as pessoas são atingidas mais diretamente por essa luz de baixa frequência, que é extremamente prejudicial para o nosso corpo. Agora, uma curiosidade sobre isso aqui, ó. O ultravioleta do inverno, ele é muito mais prejudicial do que o verão. Consegue imaginar por que isso acontece? Vamos pensar o seguinte, no verão, a gente está mais exposto, né? A gente vai mais à praia, a gente está mais exposto a ambientes abertos. Mas aqui está dizendo que o sol do inverno, ele é mais prejudicial. Mas como assim? Mas o sol do verão não é mais quente? Como é que o sol do inverno é mais prejudicial? Vou dar 30 segundos para você conseguir pensar numa resposta para isso. Pensa aí e depois eu continuo. Por que o sol do inverno é mais prejudicial que o sol do verão? Conseguiu pensar numa resposta, então, por que o sol do inverno, apesar de não ser tão quente, é mais prejudicial que o sol do verão? A resposta é muito simples. No verão, chove mais. Se chove mais, a gente tem mais umidade relativa do ar. Se a gente tem mais umidade relativa do ar, essa umidade ajuda a filtrar o ultravioleta. No inverno, em contrapartida, chove menos,
o ar é mais seco, apesar de ser mais frio, ele é mais seco, a gente tem menos umidade no ar e portanto, o ultravioleta nos atinge com mais força. Curioso isso, né? Agora vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, eu aprendi desde sempre que eu uso óculos de sol no verão. Mas agora o Paulo está dizendo que o sol do inverno é mais prejudicial porque tem menos umidade. Consegue entender a relação? Nós temos que usar óculos de sol o ano todo e muito mais no inverno, diferente do que nos ensinaram desde sempre, que óculos de sol é quando está na praia, quando a gente está no ambiente aberto, ou quando a gente está no lugar com muito sol. Nós temos que usar óculos de sol sempre, porque mais ainda no inverno, porque estamos mais expostos à ultravioleta. Porque a gente tem que entender uma coisa, pessoal. Luz, claridade, é diferente de ultravioleta, entende? Às vezes, por exemplo, você está dentro do seu escritório, trabalhando na loja lá, tem aquelas lâmpadas frias, antigas, aquelas de tubo, aquelas luzes emitem muito mais ultravioleta que o sol, por curioso que possa parecer isso. Então, às vezes, você está mais exposto à ultravioleta trabalhando no ambiente fechado, com aquelas lâmpadas de tubo, do que se você tivesse, por exemplo, no sol. Mas alguém vai dizer assim, ah, Paulo, mas uma lâmpada dessa não queima. Queima. O problema é que a gente não percebe, porque é quase imperceptível, mas o nosso olho ele sente muito. Então, veja, usar óculos de sol é exatamente aquilo que a gente falou no início. É muito mais do que estética. É cuidar da minha saúde. E agora nós vamos continuar falando, por exemplo, os malefícios, o que traz de ruim para nós se a gente não cuidar com um bom óculos de sol, um óculos de sol da cobra d'água, se a gente não usar frequentemente um óculos de proteção, um óculos de sol, com qualidade como esse que está aí na sua loja, que é a cobra d'água. Então, basicamente é isso aqui, ó. Vamos imaginar que nós temos aqui os 3 tipos de ultravioleta. Tá vendo? Nós temos aqui o ultravioleta tipo C, o ultravioleta tipo B e o ultravioleta tipo A. Lembra que eu falei que a camada de ozônio ela filtra? Então ela filtra o ultravioleta do tipo C. Lembrando, naquelas regiões do sul do Brasil, que está mais exposto, isso já não acontece com tanta eficácia, então passa o ultravioleta tipo C. Mas na maior parte do Brasil, a camada de ozônio ainda está em condições. O ultravioleta do tipo B, ele tem frequência de onda um pouco mais longa, então ele consegue chegar, por exemplo, até a nossa córnea. Então ele chega lá, nós não percebemos, mas ele chega no nosso olho, na nossa córnea. E por último, o ultravioleta do tipo A, que a frequência de onda é um pouco mais longa, ele consegue passar a camada de ozônio, ele consegue passar a nossa córnea, ele consegue passar toda a estrutura do globo ocular e chega lá na nossa retina. E quando ele está passando por tudo isso aqui, ele vai fazendo estrago. Ele passa aqui, não é de graça, e ao longo do tempo ele vai causando estragos. Sejam estragos rápidos, por exemplo, eventualmente as pessoas em ocasiões que tem eclipse solar ou eclipse lunar, a pessoa olha para o sol, em direção ao sol. E muitos relatos acontecem de pessoas que têm queimaduras de retina. Porque a incidência é tão intensa naquele momento que ele está olhando para o sol, que ele tem uma queimadura de retina. Ou ele tem uma queimadura corneana, ou uma queimadura de qualquer estrutura. Então, aquele ponto que houve uma queimadura, ele perdeu a visão. Ele não recupera mais a visão. Então, vejo a importância de tomar cuidado. Aqui nós temos, por exemplo, alguns efeitos dessa radiação ultravioleta, que pode acontecer desde uma queimadura de córnea, pode acontecer desde uma catarata, por exemplo. Já ouviu aquela história do pessoa de mais idade, os seus 50, 60, 70 anos, o seu avô, a sua avó, ou você mesmo, que precisou fazer uma cirurgia de catarata? O que é a cirurgia de catarata? Lembra aquele cristalino que a gente comentou, que ele faz aquele movimento de foco, que ele se contrai e a gente enxerga para perto, ele se estende e a gente enxerga para longe? Esse cristalino, o que acontece com ele? Ao longo do tempo, pela exposição ultravioleta, pela exposição sem óculos de sol de qualidade, porque a pessoa compra um óculos de sol de R$15 e acha que está fazendo um baita de negócio, mas ela está, na verdade, prejudicando ainda mais a visão dela, e vocês vão entender por que na sequência. Mas, por exemplo, o cristalino, ele ao longo do tempo, ele vai acumulando os prejuízos do ultravioleta. E ao longo do tempo ele vai fazendo isso e ele sofre uma opacificação.
Porque a gente tem que entender que todas as lentes que compõem o olho humano são completamente transparentes. O cristalino, ao longo do tempo, ele vai acumulando ultravioleta e ele vai ficando opaco, como se você estivesse olhando, por exemplo, ao invés de olhar para uma janela transparente, você olhasse para uma janela que tem uma película, que é aquela película que a gente não consegue ter transparência, não consegue ver outro lado. Ao final, num processo já muito adiantado de catarata, é isso que acontece. O olho fica opaco como se fosse um plástico que não é transparente. Resultado disso, a pessoa não enxerga, ela não consegue ver. Ela consegue ver luz, saber que é dia ou que é noite, mas ela não consegue definir, isso já é óbvio, num estado muito avançado da catarata. O que o médico faz? Ele faz uma cirurgia, tira aquela lente que é uma lente natural, que é o cristalino, e introduz no olho uma lente artificial. Então, provavelmente alguém da sua família já fez isso. Só que se ela tivesse, ao longo do tempo, cuidado dos olhos dela com óculos de boa qualidade, ela dificilmente precisaria disso, a menos que fosse um problema congênito, entende? Então, nós temos problemas no cristalino, nós temos problemas na córnea, que pode de uma queimadura, e esses problemas, eles podem ser problemas desde problemas leves a problemas bem severos. Então, veja a importância de cuidar dos seus olhos com óculos de sol de boa qualidade. E esse óculos de sol da Cobra d'Água que está na sua loja, ele cumpre todas as exigências internacionais de qualidade, de proteção, para que você não sofra com isso. Então, percebe? Muito mais do que estética. Saúde. Aqui nós temos, por exemplo, para ilustrar o que nós estamos falando, um olho saudável. Aqui nós temos a pupila, bem escurinha lá, a gente consegue ver o olho da pessoa lá dentro. E aqui nós temos um olho com catarata, que é aquilo que eu falei agora. Ou seja, o olho vai acumulando ultravioleta, vai ficando opaco e nós chegamos num final, num processo bem avançado, a isso aqui. Então a gente olha para o olho da pessoa, o olho parece branco por dentro, porque o cristalino dele que está aqui dentro está completamente opaco. E nesse olho, essa pessoa ou enxerga muito mal ou não enxerga quase, não enxerga nada. Então isso começa lenta e progressivamente. Algumas pessoas é um processo até mais rápido, mas a maioria é lento, acumulativo, e chega num ponto desse que a pessoa não enxerga mais. Tem como resolver? Tem. Mas quem quer se sujeitar a uma cirurgia tão delicada, se simplesmente ela pode cuidar dos olhos dela com um óculos de boa qualidade? Concorda? Aqui, por exemplo, nós temos uma outra imagem bastante impactante. Lembra que eu falei da retina? Que a retina ela fica lá dentro do olho, no fundo do olho lá, que ela é uma película que preenche o fundo do olho, que ela é neuroreceptora e leva a informação para o cérebro. Então aqui nós estamos olhando fotos do fundo do olho, lá dentro do olho. Foi tirada essa foto dentro do olho com um aparelho específico que tirou essa foto. Aqui nós temos um olho saudável, um olho que não tem problema nenhum, e aqui nós temos um olho com alguns níveis de queimadura. Essa parte preta que a gente vê aqui ó, é alguma queimadura que aconteceu. Essa pessoa aqui, muito provavelmente, ela olhou para o sol, olhou para uma luz muito forte, muito intensa, por exemplo, pessoas que fazem solda, acontece muito disso, ou ela olhou na situação que eu mencionei, para o sol num eventual eclipse, e ela teve uma queimadura. Essa pessoa aqui, ela continua enxergando, mas nesse ponto aqui ela tem uma mancha na visão dela. Então imagina o seguinte, pega agora o seu punho e coloca na frente do seu rosto. E aonde você olhar, leva o punho na frente. Fica difícil, né? Porque você está olhando através do seu punho. Você não consegue ver, por exemplo, se essa mancha estiver entre o seu punho e o que você está olhando, você não consegue ver. Não deve ser uma coisa angustiante? Pois essa pessoa que teve essa queimadura é mais ou menos isso. Ela vê uma mancha e todo lugar que ela olha e ela fizer movimento com os olhos, ela vai ver aquela mancha. Então imagina, ela vai olhar para frente, ver o rosto de uma pessoa e essa mancha está exatamente naquela linha. Ela não vê o rosto da pessoa. Ela vai ter que olhar um pouco de lado para ver parcialmente o rosto da pessoa. Consegue imaginar isso, a angústia que deve ser isso para alguém que teve uma queimadura de retina como essa? Consegue perceber então como é importante a gente tomar cuidado? Então, já que a gente falou de eventuais problemas de saúde que podem ser causadas pelo ultravioleta, nós vamos falar então como eliminar isso. E a forma de eliminar isso é com proteção. E é isso que nós vamos tratar agora. Então nós falamos sobre fisiologia do olho, falamos sobre princípios físicos da luz, falamos sobre danos que podemos sofrer
em relação ao ultravioleta emitido pelo Sol. Agora nós vamos falar então sobre proteção. Como nós podemos nos proteger dos malefícios causados pela luz de baixa frequência. Lembra? Dos raios ultravioleta do tipo A, B e C, que nós não percebemos, mas que estão à nossa volta e que prejudicam a nossa visão. Então vamos falar sobre proteção? Então, falando sobre saúde, a gente pode dizer que os danos causados pela exposição ultravioleta, eles são lentos, são progressivos, dolorosos e, em boa parte, irreversíveis. E tem como consequência final a perda da visão, que pode ser ela parcial ou total. Falamos de alguns exemplos, falamos lá de catarata, falamos de uma queimadura de retina, entre outros, só para citar como exemplo. Então, isso significa dizer de que mais que um objeto de moda e de desejo, tanto de homens quanto de mulheres, usar óculos de sol cada vez mais é um item de saúde pública. Então, aquele óculos da cobra d'água que você está vendendo na sua loja, você está vendendo saúde para os seus clientes. Você está proporcionando saúde para os seus clientes. Porque com um óculos cobra d'água, ele vai estar completamente protegido de todos aqueles possíveis danos que nós acabamos de mencionar. Então, além da saúde, a gente pode dizer que a luz, o óculos de sol da cobra d'água, ela nos proporciona conforto visual. Por quê? Porque o óculos de sol, ele regula, além dele filtrar, além dele neutralizar o ultravioleta nas três formas A, B e C, ele também produz conforto visual porque ele diminui a intensidade de luz que você recebe. Agora, uma coisa curiosa sobre isso é o seguinte: aquele óculos que você compra lá na praia, com aquela pessoa que vende para você lá no isoporzinho, ele te proporciona muitas vezes conforto visual. Porque ele está escuro, uma lente escura. Só que lente, gente, ela é muito mais do que conforto. Ela é muito mais do que deixar o meu olho um pouco mais relaxado. Ela existe padrões de qualidade para que, além de proporcionar esse conforto seja no máximo e você esteja protegido pela filtragem dos raios ultravioleta. Uma lente, ela não pode ter nenhum tipo de distorção. Ela não pode ser feita de plástico. Ela tem materiais específicos que são produzidos. O que a gente chama de materiais oftalmológicos ou oftálmicos. Essas lentes que chegam para vocês da cobra d'água são produtos com qualidade oftálmica. E nós vamos falar um pouquinho mais na sequência. As lentes também podem proporcionar maior contraste de cores, e isso você já deve ter percebido quando usa um óculos de boa qualidade. As coisas ficam mais contrastantes, mais bem definidas. Visão mais nítida, por consequência. E como isso acontece? Então nós vamos entender um pouquinho da mágica que acontece quando a gente coloca um óculos de sol cobra d'água no nosso rosto. Então vamos falar um pouquinho das lentes cobra d'água. Nós temos basicamente nos óculos cobra d'água dois tipos de lentes. Lente policarbonato, que é um material, é uma composição química do material, e ela pode ser tanto aquela lente fosca, como pode ser uma lente espelhada. E nós temos lentes polarizadas, que por sua vez também podem ser foscas ou espelhadas. Então, basicamente, essas duas lentes, policarbonato, material, e polarizada, outro material. Basicamente, esses dois tipos de lentes é que estão aí na sua loja da cobra d'água. Então, quais são os benefícios de uma lente policarbonato? Então, a gente pode listar aqui alguns. Ela é uma lente de resina orgânica. Ela, por conta disso, ela é mais resistente à quebra. Isso não significa dizer que ela não quebre, ela quebra, mas ela tem uma resistência à tração ou alguma tração motora, ela resiste. Ela é mais leve, por conta da composição química que ela tem. Ela tem uma transparência de 98%. E aí uma coisa importante sobre esse detalhe. Os principais laboratórios do mundo, eles entendem, através de pesquisas de anos, que uma lente, para ter qualidade, ela precisa ter no mínimo 92% de transparência. Qualquer lente que tenha menos de 92% de transparência, ela começa a oferecer prejuízo para o olho. Porque o cérebro, lembra que é o cérebro que enxerga, ele vai ter que fazer algum ajuste na sua visão, naquele cristalino, lembra do cristalino? Ele vai ter que fazer algum ajuste para compensar
a baixa qualidade da lente, ou seja, a menor transmissão de luz da lente. Então ele vai ter que fazer. Isso gera ao longo do tempo alguns problemas. Isso pode acontecer desde dores de cabeça, pode acontecer, por exemplo, um mal-estar, uma náusea, às vezes problema de postura, que você vai fazer um movimento com a cabeça que você não está acostumado e isso vai gerar problema. Então, minimamente 92%. As lentes cobra d'água de policarbonato, elas chegam a 98% de transparência, o que é excelente, é um padrão internacional muito bem aceito. E ela permite também, uma qualidade da lente de policarbonato, é que ela permite um maior número de cores de lente. Então a gente tem lentes cinzas, verde, marrom, tons de vermelho, tons de rosa, tons de amarelo. Ela permite uma infinidade de coloração. Esses óculos que estão aí na sua loja, por exemplo, especialmente nos femininos, você vê várias cores. Todos esses óculos, ou a grande maioria deles, são óculos de policarbonato, porque esse material ele permite que se dê essas cores lindas, cores vibrantes, degradê, enfim, uma série de combinações que o pessoal de design da Cobra d'Água elabora para entregar o melhor para você, o que tiver o que for mais moderno e que tiver mais na moda para entregar para você. Então, primeiro material, policarbonato. Vamos falar do segundo? As lentes polarizadas. Perdão, vamos falar um pouquinho antes, depois edita, tá? Vamos falar então de alguns benefícios da lente de policarbonato. Ela, como falei antes, alta resistência ao impacto, o que não significa dizer que ela é inquebrável, ela vai quebrar, mas ela resiste mais, é um detalhe importante, até para quando você vender para o seu cliente, você não passar a ideia para ele que ele pode fazer qualquer coisa com o óculos, não vai quebrar, mas ele é mais resistente. Ótimo desempenho em conforto visual, pelo contraste de cores que ele dá, a leveza é um grande benefício, como eu falei, ela permite a aplicação de cores variadas e modernas, cores da moda, nas lentes, proteção contra os raios ultravioleta do tipo A, B e C. Então, à medida que você está com óculos policarbonato da Cobra d'Água, você está completamente protegido dos raios ultravioleta. Você tem um nível de transmissão de luz de 98%, que é um pouco acima do padrão mínimo exigido internacionalmente. E você tem cores vibrantes, cores modernas, cores que estão no rosto das principais personalidades do mundo. Então, benefícios da lente policarbonato. Vamos falar um pouquinho agora das lentes polarizadas? O que é uma lente polarizada? A lente polarizada é uma tecnologia já de algum tempo, mas que vem sendo usada com óculos de sol há coisa de uns 15 anos para cá. Essencialmente, elas são camadas de polaroid, películas de polaroid sobrepostas, até estar numa espessura mínima, que internacionalmente ela subentende entre 0,5 milímetros até 9 milímetros, 0,9 milímetros. No caso das lentes Cobra d'Água, elas mantêm um padrão de 0,75 milímetros, que é a metade. Então, se a gente olhar uma lente polarizada e a gente pudesse tirar ela do óculos e olhar, ela teria um pouco menos de 1 milímetro de espessura, que é o que um número médio, um padrão médio de espessura. Então, elas são camadas sobrepostas no mesmo sentido de película, polaroid, até formar essa espessura. Elas são ainda mais leves que as lentes policarbonato, elas têm um nível de transmissão de 95%, e lembra que eu falei que as regras internacionais dão conta de que 92% é o mínimo confortável, então nós temos 95% acima, bem acima dessa média. Elas são flexíveis. Se a gente, por exemplo, pegar um óculos Cobra d'Água e a gente não tem certeza se ele é um óculos polarizado, e a gente, por exemplo, apertar ela no meio, a gente vai ver que ela é flexível, que ela tem um joguinho, como se fosse molinha. Por quê? Porque é camada sobreposta, diferente da policarbonato, que ela é rígida. Essa é um pouco mais flexível. Normalmente, os óculos, ele mostra na haste que ele é polarizado. E vocês vão entender a importância do polarizado mais na frente. Mas se tiver dúvida, essa informação não tiver, eu simplesmente fazendo esse movimento e apertando a lente delicadamente no centro, eu vou ver que ela tem uma flexibilidade. E isso indica que a lente é uma lente polarizada. A lente polarizada, ela permite coloração de cores básicas. Então, tons de cinza, tons de verde, tons de marrom. Mais recentemente, a Cobra d'Água, ela investiu em tecnologia e a gente já começa a ter lentes polarizadas, degradê, com cores mais vibrantes. E isso já está chegando na loja de vocês, aí alguns modelos com isso.
e a cobra d'água deve investir bastante nisso, porque fica muito próximo da coloração das lentes de policarbonato. Mas, essencialmente, são tons de cinza, e a gente pode exemplificar como essa, que é um tom de cinza. Se eu colocar aqui contra a luz, vocês vão perceber. Ela tem também tons de verde. Se eu colocar aqui, vocês vão perceber uma tonalidade de verde. E ela também tem tom de marrom. Basicamente isso. Mas, como eu falei, a cobra d'água tem investido pesado em tecnologia e a gente já começa a ter lentes polarizadas de mais variações de cores. E, a exemplo da lente policarbonato, a lente polarizada, ela também oferece proteção contra os raios ultravioleta do tipo C, B e A 100%. Então, muitos benefícios são trazidos pela lente polarizada. Vamos falar sobre esses benefícios de forma mais objetiva? A lente polarizada, nós vamos entender mais na frente o que significa isso, ela reduz a reflexão da luz e elimina quase 100% do brilho. A gente vai entender isso na frente, mas você já deve ter visto alguém que dirige, um caminhoneiro, um motorista de ônibus, ou então um policial militar, ou alguém que usa muito, dirige muito, ele normalmente vai dar preferência para uma lente polarizada. E a gente vai entender por quê. Ele permite correção visual, então eventualmente a gente vai ter mais nitidez com essa lente, porque ele traz mais contraste e muitas vezes ele corrige um eventual desconforto que a gente tenha. Ele diminui, ou melhor, elimina o brilho ofuscante, que é o reflexo. Ele permite uma percepção mais nítida das cores. Então o vermelho ele fica mais intenso, o amarelo mais intenso. A gente consegue ter uma definição de cores maior. Ele aumenta a clareza e ele proporciona mais conforto visual. E, sobretudo, no final do dia, uma lente polarizada ele diminui bastante a fadiga, especialmente num dia ensolarado. E a gente vai entender por quê. Lembra que lá atrás a gente falou que a luz ela não sofre desvio. Então, por isso, a gente tem um eclipse, por isso, você que está sentado na sala, a luz que está iluminando você projeta uma sombra no chão, porque a luz ela não sofre desvios. Ela não faz curvas, mas ela pode sofrer desvio. Como isso acontece? Toda vez que a luz ela incide sobre uma superfície plana ou uma superfície polida, ela reflete. Por isso que você se vê no espelho. Porque você tem uma superfície polida, o que você está vendo mais nada é do que a projeção da sua imagem ou a reflexão da luz e você consegue se ver no espelho. No caso de você que é mulher, você consegue fazer aquela maquiagem com detalhes. No caso do homem, dar aquela ajeitada no visual. Por quê? Porque você está tendo refletida a sua imagem, ou refletida a luz que a sua imagem está sendo exposta. Agora, uma coisa curiosa sobre isso é que toda vez que a luz do sol ela reflete sobre uma superfície plana, uma superfície lisa, uma superfície um pouco polida, ela muda a direção. Lembra que eu falei que a luz não faz curva, mas ela pode sofrer reflexão, ou seja, ela incide sobre uma superfície e ela muda a direção na sequência. Esse, basicamente, é o princípio das lentes de grau. Basicamente isso, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora porque não nos interessa. Nós vamos falar sobre reflexão de luz. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo clássico disso. Aqui eu tenho uma imagem, você já deve ter se deparado com essa imagem, de você estar dirigindo, ou estar de carona num carro, e numa rodovia, está um dia muito ensolarado, e você tem a impressão de que o asfalto, olhando à distância, ele está úmido, ele está molhado. Porque o que você está vendo aqui é uma reflexão da luz que dá essa, que a gente pode chamar de ilusão de ótica, que a luz simplesmente está sendo refletida. Ou então, quando você está dirigindo, ou você está de carona, e passa um carro no sentido contrário, e o sol, ele reflete no para-brisa do carro. Já percebeu isso? O sol reflete, você está sem óculos de sol, você dá até aquela assustada, né? E às vezes até fica meio confuso ali por alguns segundos, porque o sol bateu no seu rosto ali. Isso é o efeito da reflexão. Então, a luz, ela não fez curva, mas ela foi desviada. Ela mudou a direção dela por ter refletido sobre uma superfície lisa ou uma superfície polida. Percebe? Aqui nós temos um exemplo bem claro disso. Imagina você a 80 km por hora, com uma curva ali a 100 metros, e você tem um ofuscamento por causa de uma reflexão do sol. Seja ele porque tem um outro carro vindo no sentido contrário, seja porque tem um pedaço de vidro ou o próprio asfalto.
essa fração de segundos ali, você a 60, 80 km por hora e 100 metros, seria o suficiente, por exemplo, para você não ver um ciclista. Então você que tem um ofuscamento, você não está vendo o ciclista. Esse fração de segundo, às vezes 1, 2 segundos é o suficiente para você não ter tempo de reação e acabar sofrendo um acidente ou causando um acidente. Agora, com a lente polarizada, isso não acontece. Por quê? Porque a lente polarizada, eu falei antes, ela elimina o reflexo. Então a gente não tem essa percepção. Então, para quem está dirigindo, para quem está na praia, enfim, para qualquer situação, a lente polarizada ela é muito útil e muito eficaz no que toca a gente ter sempre nitidez. Porque ela tem um processo, e a gente vai entender na frente, que ela elimina esse reflexo. Então te dá mais conforto. Aqui nós temos um exemplo, com uma lente que não é polarizada e olhando a mesma imagem com uma lente polarizada. Percebe que existe um contraste maior de cores? Percebe que as coisas, os contornos ficam mais definidos? Por quê? Porque ela elimina parte desse eventual reflexo, mesmo indireto, que você recebe quando não está com uma lente polarizada. Aqui nós temos um exemplo clássico, por exemplo, beira do mar, o sol refletindo lá no mar, aqui a gente é ofuscado pela luz, e aqui usando uma lente polarizada. Além de nós não termos a reflexão, nós temos uma definição maior de cores. Aqui um outro exemplo muito clássico, você olhar para um para-brisa de um carro e não conseguir ver quem está dentro do para-brisa, dentro do carro. Aqui nós temos com uma lente polarizada, você, além de não ter aquele brilho, você consegue ver muitas vezes a pessoa que está dentro do carro por a eliminação desse reflexo. Aqui um outro exemplo, e isso inclusive para vocês terem uma ideia da importância da lente polarizada, a competições de pescaria é proibido os competidores usarem lente polarizada. Por quê? Porque ele teria uma grande vantagem. Porque se ele está usando uma lente polarizada e ele não tem um reflexo da água, ele muitas vezes, se a água obviamente for uma água limpa, ele consegue ver o peixe dentro da água, o que não acontece muitas vezes quando ele não está usando uma lente polarizada. Então é proibido, tamanho o benefício que ela traz para a pessoa. Então, pessoal, precisa falar mais alguma coisa sobre a lente polarizada? É muito bacana, né? É muito confortável, muitos benefícios são proporcionados tanto pela lente policarbonato como a lente polarizada, tendo a lente policarbonato alguns benefícios a mais. Então, o que acontece no caso da lente polarizada? Então, vamos tentar entender isso. Lembra que eu falei? Luz sempre se propaga em linha reta. Ela não faz curva. Mas, se ela refletir sobre alguma superfície, ela pode ser desviada. Agora, olha que curioso. Toda luz que entra no nosso olho, ela deveria entrar e se centralizar num ponto específico na retina, no fundo do olho. Quando a gente tem essa luz entrando num ponto específico, a gente tem nitidez. Porque a luz está num único ponto, então o cérebro consegue identificar com clareza aquela imagem e decodificar aquela imagem. Quando a luz é refletida, ela muda essa direção. Então imagine, é como uma luz vindo daqui do teto e outra luz vindo refletida da minha frente. O cérebro ele não consegue entender, porque tem luz daqui e tem luz no outro sentido. O que é isso? Eu fico ofuscado, eu fico desconfortável por um instante, por alguns segundos ou até de uma forma mais prolongada. O que a lente polarizada faz? Se eu tiver com uma lente polarizada e eu tiver luz de cima e luz de outra direção, quando ela passa pela lente, essa luz, ela é alinhada em direção ao meu olho. Então, ao invés de ter luz emitida em vários pontos do meu globo ocular, eu tenho a luz refletida num único ponto. Então, isso faz com que o meu olho tenha conforto. Mas como é isso? Se a gente pudesse olhar uma lente polarizada através de um microscópio bem potente, a gente veria que a lente polarizada ela não é completa, ela não é inteira e maciça. Ela tem perfurações, e normalmente essas perfurações são alinhadas no mesmo sentido. Então, quando a luz ela passa por essas perfurações, vamos tentar fazer aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui seja lente olhando no microscópio. Quando a luz ela passa aqui, ela entra aqui e ela é alinhada quando ela sai do outro lado. Basicamente é isso que a lente polarizada faz. Então, quando ela alinha, ela proporciona para o rosto, para o olho, perdão, conforto. Uma luz que chega de várias direções causa ofuscamento. Uma luz que chega numa única direção proporciona conforto. E é isso que a lente polarizada faz. Parece uma coisa simples,
mas ela é extremamente eficaz no seu dia a dia. Então, toda vez que você estiver com uma lente polarizada, o conforto que isso vai proporcionar é absurdo. E a maioria, uma boa parte das lentes cobra d'água, elas são com lentes polarizadas. Lembra que eu falei? Policarbonato, um tipo de material, polarizado, outro tipo de material. E na prática é isso que a gente tem aqui, ó. Alguém dirigindo sem uma lente polarizada, alguém dirigindo com uma lente polarizada. Consegue perceber a diferença gritante aqui de qualidade de visão? Então, acabamos de falar sobre os dois tipos de lentes que vocês têm da cobra d'água, policarbonato e polarizada, e dos seus benefícios. Agora vamos falar um pouquinho das armações, do que é feito as armações cobra d'água. Então vamos falar um pouquinho disso. Basicamente, pessoal, as armações ou os aros, vamos levar em conta aqui, vamos tirar a lente, né? Elas são feitas de alguns metais básicos, alguns materiais básicos. Policarbonato flex, que não é o mesmo produto das lentes, a base dele é policarbonato, mas é outra composição química. Metal, alguns modelos em fibra de carbono, eventualmente vocês vão ter na loja fibra de carbono, e muitos com acabamento em borracha ou até mesmo óculos feito em borracha, ou uma composição química que envolve nylon, policarbonato flex e borracha. Então, basicamente, esses 4 materiais dos óculos cobra d'água estão aí na sua loja. Sobre a pintura, então, às vezes, o nosso índice de assistência das óculos cobra d'água é muito pequeno. Por quê? Porque o segredo está aqui na pintura. Todos os óculos cobra d'água, eles têm 4 camadas de pintura. Eles recebem fundo, eles recebem 2 camadas de pintura, isso é a cor, o que dá a cor para o óculos, e 3 verniz de fixação. Então, esse é um padrão que a cobra d'água tem, que ele é superior ao padrão médio que tem no mercado brasileiro. Por quê? Porque a gente entende que quanto mais resistência o óculos tiver, melhor e mais durável ele vai ser para você. Então, além da qualidade das lentes, a cobra d'água tem uma preocupação muito grande com a qualidade das armações e sempre respeita esse padrão de aplicação de cor, de fundo e de verniz. Bom, falamos basicamente aqui das armações, dos materiais que compõem, agora vamos falar um pouquinho da prática. Qual é o óculos ideal para cada tipo de rosto? Porque a gente sempre ouve falar assim, porque o rosto redondo, o óculos é assim, o rosto quadrado é assado, porque a pessoa que tem nariz é assim, a pessoa não pode mostrar sobrancelha. Exatamente o que é isso? Qual é a realidade disso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, vendendo o óculos ideal de sol. Como a gente vai vender esse óculos ideal? E, normalmente, ou muito regularmente, o cliente pede a sua opinião para ver qual óculos ficou melhor. Claro que é uma coisa que ele depende muito do gosto pessoal dele, e a gente tem que respeitar esse gosto pessoal do cliente. Mas se a gente entender qual o óculos ideal, ou melhor, qual o óculos mais adequado para esse cliente, a gente pode ajudar ele a decidir. De repente, em vez de ele comprar um óculos, talvez ele compre 2 ou 3, de tão bem atendido e tão encantado que ele ficou com a sua ajuda. Então, nós vamos falar de alguns exemplos que vão ser bem fáceis da gente entender. Uma coisa muito importante da gente levar em consideração é formato de rosto. Algumas pessoas têm o rosto mais alongado, outras pessoas mais quadrado, alguns em formato triangular. Então, existem algumas curiosidades sobre isso. Basicamente, pessoal, a gente tem que levar em conta o encaixe nasal. Aqui, ó, que a gente chama de ponte ou base do nariz. Nesse ponto aqui e nas laterais está o grande segredo de um óculos ideal. A gente tem que tomar cuidado para a gente vender um óculos que encaixe de forma adequada aqui e que fique lateralmente também adequado. Qual é o segredo disso? Vamos falar de algum segredinho disso. Sempre que você estiver ajudando alguém lá no ponto de venda, na sua loja, você observa o rosto da pessoa. Ela vai normalmente pedir para você lá uma opinião e a primeira coisa que você faz é olhar para o rosto dela. E perceba encaixe nasal. Se a pessoa tiver um nariz muito fino aqui na base, você vai ter que prestar atenção em óculos que tenham um encaixe mais fino, mais estreito, para que quando essa pessoa coloque no nariz, ele não fique sobrando nariz ou não fique sobrando óculos. Já viu aquelas pessoas que a gente coloca o óculos e que fica um buraco aqui? Que parece que o óculos é emprestado? Por quê? Porque não foi observado isso. Não foi observado que o encaixe aqui tem que fazer o formato do nariz da pessoa.
Agora vamos imaginar que a pessoa tem um nariz mais largo na base. O que a gente faz? A gente vai procurar orientar ela a comprar um óculos que tenha essa base, esse encaixe mais largo. Porque na medida que ela colocar esse óculos no nariz, esse óculos vai formar o contorno do nariz da pessoa. Isso vai dar mais conforto para ela, mais conforto ergonômico e ao mesmo tempo esteticamente vai ficar mais adequado. Agora já viu aqueles casos que a pessoa tem um nariz muito fino e grande e ela bota um óculos desse e parece que o óculos está dançando no rosto dela? Por quê? Porque não foi observado esse detalhe. Entende que curioso? Simples, né? Mas uma dica importante para você conseguir ajudar o cliente a ter o melhor resultado possível. Claro que uma coisa que a gente tem que levar em consideração nisso tudo é o gosto pessoal da cliente, do cliente, seja ele homem ou mulher. Isso é uma coisa importante. Mas na medida que ele tem um gosto pessoal que leva, por exemplo, para um óculos mais quadrado ou de outra sorte, um óculos mais arredondado, a gente vai tomar cuidado com esse detalhe do encaixe. Se a pessoa gosta de redondo, eu vou pegar lá modelinhos redondos, que no caso dela, que tem um nariz mais fino, tenham a base nasal mais estreita. Se essa pessoa gosta de óculos redondo e quer um óculos, e ela tem um nariz mais largo, eu vou oferecer para ela óculos redondo que tenham esse encaixe nasal mais largo. Entende? Simples, não é? Outra coisa importante para você observar quando estiver atendendo esse cliente. A gente falou aqui do encaixe do nariz, para não ficar sobrando e nem faltando óculos no nariz, para que o óculos não fique flutuando ou o óculos não fique com um buraco no meio. Outra coisa importante, olhar a lateralidade do rosto. Imagina o seguinte, uma pessoa com o rosto bem fininho e com um óculos grande como esse. Mas ela tem um nariz fininho, Paulo. Você falou que nariz fino tem que ser um encaixe fino. Mas ela também tem um rosto fino. E aí eu coloco um óculos grande como esse. Aí parece que ela pegou o óculos emprestado, encaixou muito bem no nariz, mas está sobrando o óculos. Percebe o detalhe? Uma outra coisa que a gente tem que observar também, quando a gente vai ajudar o cliente a escolher o óculos ideal, é cor de pele. E a gente tem uma infinidade de modelos com cores diferentes na coleção Cobra d'Água. Então imagine o seguinte, vamos imaginar uma pessoa com a pele morena, uma pele negra, por exemplo, e essa pessoa usando um óculos com armação preta. Vai funcionar? Vai funcionar. Se esse for o gosto pessoal da pessoa, ok. É isso que a gente precisa respeitar. A gente lembra do encaixe do nariz, lembra das laterais e ela gosta, ok, ela determina isso. Mas vamos imaginar que eu queira fazer melhor e eu queira ajudar ela a escolher um óculos ainda melhor. Um óculos que encaixou bem no nariz, encaixou bem nas laterais e que a cor do óculos combina com a cor de pele dela. Consegue imaginar? Então vamos pensar essa mesma pessoa de pele negra, que a gente coloque um óculos nela, ao invés de preto, um óculos com marrom mais escuro. Entende? Olha como ele vai ficar mais harmonioso no rosto dela. Ou então no sentido inverso, imagine uma mulher com a pele bem clara, com cabelo claro, e a gente coloca um óculos preto nela. Se ela quiser, vai funcionar? Vai. É um gosto pessoal. Agora imagina se a gente pegar nessa mesma mulher, ou nessa pessoa de pele clara, de cabelo claro, e a gente colocar um óculos, por exemplo, marrom mais claro. Olha a harmonia que a gente vai dar para o rosto dela. Consegue entender? Não tem limites para a gente brincar com isso. Mas se a gente prestar atenção em alguns detalhes, a gente vai conseguir fazer com que o consumidor ele compre o óculos mais assertivo possível. Então, observa a cor da pele, observa a cor do cabelo e tenta achar nos seus modelos de óculos, óculos que combinem com a cor dela. Agora, se ela decidir que quer aquela cor, vamos imaginar que uma mulher com a pele bem escura, uma mulher negra, e ela queira usar um óculos vermelho e ela goste disso, está tudo certo, é opinião pessoal. A gente ajuda ela com encaixe no nariz, a gente ajuda ela com encaixe lateral e ela usa um óculos vermelho. Se uma mulher loira, com a pele bem clara, quiser usar um óculos amarelo e ela gostar disso, ok. A gente ajuda ela com o encaixe do nariz, a gente ajuda ela com o encaixe lateral e ela usa um óculos amarelo. Consegue entender que é uma questão pessoal? A gente pode sugerir, mas a gente não pode determinar, porque isso ela determina o que é melhor para ela. Consegue entender, pessoal? Outra coisa também importante está relacionado ao que nós falamos do tamanho do rosto e também está relacionado a preço. Né? Vocês têm óculos aí, por exemplo, da Cobra d'Água, que tem um preço muito bom.
Vocês têm óculos de qualidade superior, com lentes de padrão internacional, com armações que têm uma qualidade superior no seu acabamento e com preço que cabe no bolso do seu consumidor. Então, consegue entender o que você tem aí na sua mão? Você tem uma marca que é reconhecida internacionalmente. No Brasil, são mais de 12 mil pontos de venda. Uma marca com mais de 32 anos de existência. Um produto de altíssima qualidade, seguindo padrões internacionais de qualidade. Um produto atualizado, um produto que está nos principais mercados óticos do mundo. Se você hoje for em Paris, se você hoje for nos Estados Unidos, se você for em qualquer parte do mundo, essa coleção que está aí na sua loja, ela também vai ser encontrada a mesma padronagem em qualquer lugar. E além de tudo isso, você tem um produto acessível para o seu consumidor. Então, sabe aquela história do bom, bonito e barato? É exatamente isso que tem na sua loja. Você tem um produto muito bom, um produto muito bonito e um produto realmente com preço justo. Então, entendeu, pessoal? Como a gente pode ajudar o consumidor a fazer a melhor escolha do seu óculos? Recapitulando, presta atenção no encaixe do nariz. Se o nariz foi fino, você procura óculos que tenham um encaixe mais fino. Se o nariz for um pouco mais largo, você procura óculos que sejam um pouco mais largos. Você presta atenção no rosto para que você sugira para ele óculos que fiquem paralelos à lateral do rosto dele, que não fique sobrando ou faltando. E por último, você respeita o gosto pessoal com relação à cor e com relação ao modelo. O que a gente pode influenciar é no encaixe do óculos no rosto. Preferência pessoal fica a critério do consumidor, ok? Então, pessoal, uma outra coisa interessante da gente também ajudar o cliente a deixar o óculos perfeito, o mais próximo da perfeição do rosto dele. Vamos imaginar que ele comprou um óculos e comprou um óculos de metal como esse. Vamos falar de uma mulher que comprou. Nós não tínhamos um óculos tão fino que o nariz dela encaixasse com perfeição, porque não vamos imaginar que o nariz dela fosse fino e eu não tivesse o encaixe nasal aqui, a ponte tão fina. Porém, eu tenho um recurso aqui que pode me ajudar a deixar esse óculos mais adequado para ela. Sabe, já viu esses plásticos que nós temos aqui? Isso aqui a gente chama de plaqueta. Essas plaquetas, elas servem justamente para mim ajustar isso no rosto do cliente. Então vamos imaginar que essa cliente, no caso feminino aqui, ela tem o nariz muito fino. Eu posso usar as plaquetas para apoiar melhor no nariz dela o óculos. Então vamos imaginar, ela tem um nariz fino e eu quero chegar mais. O que eu faço? Eu faço um pequeno movimento com a ponta dos dedos e faço uma pressão para dentro, uma pressão leve, suave para dentro. Está vendo que eu mudei a posição aqui? A mesma coisa eu posso repetir do outro lado. Eu seguro o óculos nessa posição e com a ponta dos dedos eu faço uma pressão para dentro. E eu faço um pequeno ajuste. Conseguiu entender? Agora vamos imaginar que seja o oposto. A pessoa tem um nariz mais largo e eu precise ajustar para abrir. Eu faço o oposto disso. Seguro o óculos nessa posição, faço uma pressão com a ponta do dedo para fora e abro um pouco. A mesma coisa eu faço no outro lado. Eu pressiono para fora e abro um pouco. Percebeu que abriu? Essa pressão que a gente faz aqui nas plaquetas, ela tem que ser com delicadeza e suavemente, para que eu não quebre a plaqueta. Entende? Então eu posso fazer essa pressão tanto para dentro quanto para fora, com suavidade, mas ao mesmo tempo com firmeza. Entende? Aí com isso eu consigo ajudar a ajustar melhor no nariz daquele cliente. Bem simples, bem fácil. Se você ir na sua loja fizer treinar com alguns modelinhos ali, treinar na sua colega, no seu colega, você vai ver que é muito fácil de fazer isso. Faz isso. Tira 10 minutinhos lá do teu final de dia e testa lá com o teu cliente, com o teu colega. Coloca no rosto dele, ajusta, aperta um pouquinho, abre um pouquinho, vê como fica melhor, tenta entender como é isso, sabe? Que você, com esse olhar clínico que você tem, com toda essa atenção que você tem, você vai conseguir um resultado melhor no teu colega e você vai pegar o jeito para quando estiver na frente do seu consumidor, do seu cliente, você conseguir fazer um ajuste melhor, ok? Outro ajuste que a gente pode fazer é na haste. A gente tem a possibilidade aqui na haste de fazer um ajuste também. Então, às vezes, a pessoa coloca o óculos no rosto e o óculos, a haste fica passando da orelha, fica aquela ponta para fora. Como que eu resolvo isso? Também muito simples. A haste, em particular dos óculos de metal, elas são muito fáceis de fazer. Dos outros óculos, por exemplo, um óculos como esse, que é de acetato,
já não é tão fácil. E também a gente não precisa nem entrar no mérito. Vamos fazer o que está mais fácil para a gente aqui, que a gente consegue ajudar. Aqui, eles já são pré-ajustados, eles têm uma anatomia que é bem adequada ao rosto do brasileiro. Mas no metal a gente tem possibilidade de ser um pouco mais criativo, que é o que nós vamos entender agora. Então vamos imaginar aqui na haste, esse óculos, a pessoa colocou no rosto e a haste ficou passando aqui, ficou aquela ponta para o lado aqui, aquela baita ponta para o lado aqui. Como é que a gente faz isso? Também muito simples. A gente pega o óculos, segura nessa posição, fazendo pressão com o polegar e com o indicador. Tá vendo aqui? E aí, com esse indicador, esse polegar, fazendo pressão aqui, ó, eu aperto um pouco. Ó, eu estou apoiando aqui no centro e eu estou fazendo pressão aqui em cima, tá vendo? Aí eu aperto um pouco. Olha só, estou fazendo força aqui, mas estou segurando aqui, tá vendo aqui, ó? Estou fazendo pressão e ele está cedendo. Aí cedeu. Olha só, se eu comparar uma haste com a outra, tá vendo que a haste dobrou um pouquinho? Então eu consegui encostar um pouco mais na orelha. Mas precisou mais. Aí eu vou lá, seguro com o indicador e com o polegar, aqui na base, apoio com o outro polegar e faço pressão com esse indicador. Vou fazer mais pressão agora, mais força. Essa força é moderada, mas vocês vão entender, vocês testando aí nos colegas de vocês vão entender. Eu faço mais pressão. Olha só como já mudou aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Eu consegui já ajustar. Aí eu experimento no rosto do cliente. Já deu o contorno aqui da orelha? Ok. Não deu? Eu faço um pouco mais de pressão para conseguir isso. Aí fiz isso, ajustei, vou para outra haste. A mesma coisa. Faço pressão, tá vendo? Agora, como eu sou direito, eu apoio com o indicador e empurro com o polegar. Ó, vou lá, vou empurrar. Estou apoiando aqui e estou fazendo pressão com o polegar. Olha só. Tá vendo? Estou fazendo pressão, ó. Já mudou. Consegue perceber isso? Vou lá, testo no rosto do cliente. Já deu a volta da orelha? Ok. Não deu? Um pouco mais. Vou lá e faço um pouquinho mais de pressão. E não se assustem, não. Fazendo essa pressão moderada, vocês vão fazendo assim, ó. Se vocês testar 5 minutinhos lá no final do dia com o seu colega, vocês vão ver que é muito fácil fazer isso. Ok? Aí, se eu olhar aqui, eu vou ver que uma haste está diferente da outra. Uma está tem um contorno maior e a outra um pouco menor. Então eu vou igualar elas. Eu venho aqui de novo, dou mais uma pressionada para ver como está. Aí uma coisa curiosa. Se você colocar, por exemplo, para saber se as hastes estão iguais aqui, se elas estão iguais, você coloca numa superfície plana, que se você colocar e as duas hastes encostarem, por exemplo, na mesa, está tudo certo. Se ela ficar um pouquinho mais elevada, dá mais uma forçadinha que ela ajusta. Voltando lá. Ficou um pouquinho mais levantado? Coloca na mesa, percebe ali se as duas ficarem encostadinhas na mesa, se não ficou, dá mais uma pressionadinha e experimenta na mesa. Ah, estão as duas ok. Colocou no rosto do cliente, o cliente está feliz. Consegue entender? Agora vamos imaginar o contrário disso. Vamos imaginar que esse cliente ele tenha o rosto um pouco maior e a orelha seja um pouco mais para trás. E eu preciso fazer o inverso. Quando coloca o óculos no cliente, fica levantada a haste aqui. Quer ver um exemplo? Eu vou usar esse masculino aqui, esse feminino, para mostrar para vocês. Então, vamos imaginar que eu estivesse usando esse óculos. E eu coloquei aqui, e a haste ela ficou levantada aqui. Ó. Consegue perceber aqui? Eu preciso abrir essa haste para encaixar melhor no consumidor. Então, eu faço o inverso. Vamos ver como é que é o inverso? Então, a gente faz o oposto disso. Eu seguro aqui com o indicador e com o polegar e eu faço o contrário. Esse dedo indicador eu forço para fora e com o outro dedo polegar eu faço pressão aqui. Entende? Ó, eu vou levantar ou posso fazer assim, ó, e fazer força para fora. Eu estou deixando a haste mais reta, tá vendo? Ó, de novo, deixo a haste mais reta. Quando eu colocar no rosto desse cliente, ele vai ficar melhor ajustado. Fiz isso, eu vou para outra haste e faço a mesma coisa. Pressiono com o polegar, pressiono com o indicador firme e faço pressão para fora. Estou alinhando ele e estou deixando eles mais parecidos. Entendeu? Simples, né? Não tem segredo, pessoal. Se você testar 10 minutinhos, brincar lá com o seu colega no final de expediente, um fizer no outro, ajustar, vocês vão ver que em 10, 15 minutos vocês pegam um jeito e depois vocês vão, à medida que vocês forem ajudando o consumidor, vocês vão ver que não tem segredo nenhum. É bem fácil. No caso do metal, tá bom? Que vocês vão ter bastante modelos de cobra d'água, tanto masculino quanto feminino de metal na loja de vocês. No caso do acetato, é um pouquinho mais complexo,
E como eu falei, eles já são pré-ajustados. Então ele vai ser, normalmente o cliente ele vai escolher aquele modelo que já sentiu bastante conforto no rosto e ele vai usar esse modelo. No metal vocês têm essa possibilidade de ainda dar mais aquele ajuste fino para que o óculos fique mais adequado no rosto do cliente. Ok, pessoal? Então, esse vídeo fez com que a gente visse ao longo desse tempo todo que vocês estão trabalhando na loja de vocês com a marca Cobra d'Água, que é uma marca internacional. A Cobra d'Água exporta para vários países. Ela tem mais de 12 mil pontos de venda no Brasil. E agora, já na loja de vocês, com tecnologia superior, com padrão internacional de tecnologia em óculos, os óculos Cobra d'Água. Então, a partir de agora, você tem claro para você que você está vendendo, além de um produto de altíssima qualidade, de uma marca reconhecida internacionalmente, por um preço justo, você também tem a possibilidade de oferecer saúde para o seu consumidor. Então você está vendendo uma marca, você está vendendo um produto reconhecido, e você está vendendo saúde para o seu cliente. Então volto a repetir o que nós falamos no início. Muito mais do que estética, muito mais do que moda, óculos de sol Cobra d'Água é saúde para o seu consumidor. Então, como recado final, gente, tenha orgulho de vender óculos Cobra d'Água na sua loja. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tirem bastante proveito. O seu líder, o seu gerente vai ter o nosso contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, nós estamos à inteira disposição para sanar essas dúvidas de vocês. E como último recado, orgulhe-se de ter óculos Cobra d'Água na sua loja, porque é um produto espetacular e você, mais do que qualquer coisa, está vendendo saúde para o seu consumidor. Um grande abraço e até breve.